E está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é ciclos, progressão continuada e promoção automática e o cenário da avaliação no ensino de ciências, história e geografia. Vamos lá? Eu começo aqui com o nosso primeiro tema da aula de hoje, o nosso primeiro tema, que é ciclos, progressão continuada e promoção automática. E eu começo aqui falando da avaliação como processo. Vamos lá? Na vida humana, a avaliação se insere como um fenômeno natural. A concepção histórica de homem, numa dimensão ética, é princípio para refletir sobre a realidade. O homem cria valores e, a partir deles, estabelece metas a ser alcançadas. Ele produz sua existência ao atender às suas metas para viver bem, posto que ao homem não importa apenas viver, mas sim criar novas necessidades, pois é na realização de suas metas, derivados de seus valores éticos, que ele constrói sua própria realidade humana. Entretanto, para verificar se suas metas foram alcançadas, ele averigua constantemente se as atividades propostas conduzem às suas metas. A avaliação, então, está presente em várias situações, mesmo de forma implícita no cotidiano das pessoas. O homem, no sentido de verificar a realização de seus objetivos, deve considerar os recursos e o tempo empregados, percebendo a importância de procedimentos avaliativos cada vez mais frequentes, com a intenção de evitar desperdícios ou ações que dificultem atingir os fins desejados. Com isso, romper com os procedimentos avaliativos que desconsideram o processo, principalmente quando se avalia somente ao final de determinado processo, perde-se com o aumento dos recursos e desperdiça-se o tempo despendido no curso da ação. Neste sentido, o avaliador, ao avaliar concomitantemente ao processo de ensino-aprendizagem, tem a oportunidade de corrigir os rumos e os procedimentos com um custo de tempo e de recursos cada vez menor. Para tanto, a avaliação, que é realizada constantemente, pode ser um elemento viabilizador de dados que conduzam à correção dos rumos e superação de problemas. Então, aqui no texto fala das metas, né? Que o ser humano, ele tem metas, tem objetivos. E para ele alcançar as metas e alcançar os objetivos, ele precisa avaliar, né? Ver se as suas atividades estão de acordo. Como diz aqui no texto, o homem, no sentido de verificar a realização de seus objetivos, deve considerar os recursos e o tempo empregados. Então, para o ser humano, para o homem alcançar os seus objetivos, para o ser humano alcançar os seus objetivos, ele deve considerar os recursos e o tempo empregados. E a partir do momento que ele considera os recursos e o tempo empregados, ele já está avaliando. Para o ser humano alcançar as suas metas, os seus objetivos, ele tem que avaliar, né? Ele tem que avaliar, fazer uma avaliação de como que ele vai fazer para atingir as suas metas e os seus objetivos. Vamos agora para ensino-aprendizagem como processo de trabalho. O processo educacional ocorre por meio da ação pedagógica, realizada enquanto trabalho humano, adequada a um fim específico, aprendizagem efetiva. Embora possua todos os elementos característicos deste, é premente considerar as especificidades que importa considerar
antes de tratar de sua avaliação. Estas características de atividades enquanto processo de trabalho rompem com os modelos avaliativos que concebem que o aluno deve entregar suas atividades concluídas e realizadas de forma correta. Nesse sentido, rompe-se com a visão reducionista e pequena dos objetivos da educação escolar, encaminhando-se para que ocorra a apropriação da cultura de um modo mais completo. Do que a simples transposição de informações. A importância da avaliação está respaldada no pressuposto de que é por meio dela que se evita a má formação dos sujeitos e também da sociedade. Então, a importância da avaliação é de evitar a má formação, porque aí o professor vai avaliar o seu aluno, e aí a partir do momento que o professor ou professora vai avaliar o seu aluno ou aluna, para ele ser aprovado, para ele se formar, ele precisa, na avaliação, alcançar a nota, alcançar a média. Então o aluno ele precisa tirar uma nota boa, uma nota azul, para ele ser aprovado, né? Então o aluno, para ele passar na avaliação, ele tem que atingir a média ou alcançar uma nota azul. Então, para o aluno passar na avaliação, ele vai ter que estudar, entendeu? Se não tivesse avaliação, os alunos, como diz aqui no texto, o que ia ocorrer na educação? Uma má formação. Isso que ia acontecer. Se não tivesse avaliação escolar, se os alunos não fossem avaliados, ia ocorrer o quê? Os alunos iam passar, né? E o que ia acontecer? Ia acontecer uma má formação. A má formação é aquele aluno que passa sem ser avaliado. Então é importante os professores avaliar todos os seus alunos, para saber quem tem condições de ser aprovado e aqueles que não têm condições de ser aprovado. Aquele que está apto para ser aprovado e aquele que não está apto para ser aprovado. Então é isso, pessoal. Então a importância da avaliação é para que na educação não ocorra a má formação. Todos são avaliados antes de ir para o próximo ano. O processo de avaliação deve evitar a má formação dos sujeitos, que lhe impõem marcas que não são detectadas pelos mecanismos convencionais de avaliação do produto e que comprometem sua vida e, consequentemente, seu desempenho social. Então, a avaliação, o aluno vai ser avaliado para ele poder ser aprovado ou não, e aí é que vai ajudar ele no seu desempenho social. O que vai ajudar ele no seu desempenho social é ele aprender aquilo que o professor está o ensinando e ele passar na avaliação. Se ele aprendeu a matéria, passou na avaliação, ele vai ter uma boa formação e um bom desempenho social na sociedade. A avaliação no ensino e da aprendizagem enquanto processo contínuo. Ao defender que a utilidade da avaliação é fornecer elementos imediatos referentes às etapas de ensino e aprendizagem e das correções do processo no sentido de atender ao objetivo, a avaliação educativa está inserida. Dimensão do cuidar da qualidade do ensino oferecido pelas escolas. Para atender essa proposta, a avaliação deve possuir um caráter diagnóstico, tá, pessoal? Porque a partir do momento que o professor está avaliando o seu aluno, ele está diagnosticando o seu aluno ou aluna. Segundo Lucchesi, 1995, a avaliação deve ser assumida como um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno. A função da avaliação será possibilitar ao educador condições de compreensão do estágio
em que o aluno se encontra, tendo em vista poder trabalhar com ele para que saia do estágio defasado em que se encontra e possa avançar em termos dos conhecimentos necessários. Com isso, podemos defender que a avaliação educativa deve identificar o estágio de compreensão e assimilação do saber pelo educando e suas dificuldades, bem como os fatores que determinam tais dificuldades com vistas à intervenção de ações corretivas. Para tanto, a avaliação do rendimento escolar é um recurso para diagnosticar os alunos que necessitam de auxílio e, consequentemente, implementar os cuidados pedagógicos específicos. A dinâmica do processo pedagógico precisa ser revista com o princípio de que a avaliação deve oferecer informações e que estas informações devem ser coletadas em intervalos pequenos para uma revisão e intervenção dos instrumentos pedagógicos, com o fim de possibilitar ao aluno uma aprendizagem eficiente e significativa. A avaliação, enquanto um diagnóstico das situações de ensino-aprendizagem, possibilita intervenções no sentido de promover a recuperação das dificuldades do aluno. Tá, pessoal? Porque o professor ele só vai saber quais as dificuldades que o aluno tem na avaliação, né? E aí o professor ele pode passar uma avaliação para o aluno, não só avaliação tem a avaliação, que é a primeira, né, que o professor passa, e tem aquela avaliação que é para o aluno recuperar a nota vermelha. Então tem a avaliação que é, aquela avaliação que é para o aluno recuperar, né? É uma avaliação recuperativa, para o aluno recuperar a nota vermelha. Tem duas avaliações, tem a primeira que o professor passa e tem aquela que é só para aqueles que estão de recuperação. Às vezes o professor no decorrer das aulas, ele sabe quais as dificuldades dos alunos, mas na avaliação é que o professor vai ter maior conhecimento de como está a situação de ensino-aprendizagem dos alunos. É na avaliação que o professor vai saber o que o aluno aprendeu e aonde está a dificuldade dele. Aonde ele acertou é que ele aprendeu, e aonde ele errou é porque ele teve dificuldade. Nas perguntas que ele errou é porque ele teve dificuldades. E é aí que o professor vai saber as dificuldades dos alunos, na avaliação. Então a avaliação é muito importante nas escolas e no ensino. A adoção do princípio de correção constante no processo de ensino e aprendizagem põe em evidência a avaliação enquanto elemento flexível, respaldado na dimensão formativa. Ensino-aprendizagem como processo de trabalho. A avaliação tradicional baseada em exames e provas deve ser erradicada nas escolas, uma vez que conduz a uma prática de reprovações anuais articulada com o próprio método de ensino antieducativo de nossas escolas. Na prática da escola tradicional brasileira, com um pseudo-ensino, a imposição de conteúdos pré-estabelecidos e a passividade dos educandos são aportes defendidos como essenciais ao processo de ensino. Os conteúdos pré-estabelecidos são passados em forma de informações no estilo de educação bancária. Ou seja, o que significa educação bancária? Em que o aluno é considerado uma conta corrente, em que depositam conhecimentos conforme um banco comercial. Então o aluno é uma conta corrente e o professor é o banco, onde o professor vai depositar no aluno, que é a conta corrente, o professor vai depositar no seu aluno
os conhecimentos. Aluno, conta corrente. Professor, banco. O banco vai depositar na conta corrente os seus conhecimentos, tá? Então, o professor é o banco e o aluno conta corrente. E para ser considerado bem-sucedido na escola via avaliação nas datas pré-fixadas no calendário escolar, com a denominação semana de avaliação, o aluno devolve aquilo que nele não foi depositado. Perdão, o aluno devolve aquilo que nele foi depositado. Então, na avaliação, o aluno vai devolver aquilo que nele foi depositado. O que foi depositado no aluno, na conta corrente? Os conhecimentos. Todo conhecimento que o aluno teve, ele vai depositar na avaliação, vai pôr em prática na avaliação. Assim, com estas ações, é verificável que a escola não está estruturada e organizada para ensinar e promover aprendizagens significativas nos seus alunos, mas para selecionar aqueles que, apesar dela, têm condições de galgar os vários níveis de ensino. E para encerrar, eu vou falar agora dos ciclos, progressão continuada e promoção automática. Os ciclos têm sido defendidos enquanto um elemento que favorece romper com a reprovação. Entretanto, alguns equívocos podem ser observados quando o aluno, na passagem de um ano para o outro, no interior de cada ciclo, não pode ser retido. Assim como é retirado este poder da escola e do professor em reprovar, o aluno na passagem de um ciclo para outro não é avaliado, na suposição de que possíveis defasagens são inexistentes. A falta de uma cultura avaliativa diferenciada do modelo tradicional é um fato observável nas escolas. Se analisarmos as razões que justificam a organização do ensino em ciclos ou da progressão continuada, devemos garantir educação de qualidade para todos. O sistema de ciclos, por si só, não consegue dar conta da diversidade de questões inerentes à sua organização, uma vez que outras medidas devem ser implementadas, devido a inadequadas condições de ensino, providências pedagógicas e novas formas de organização curricular flexíveis devem ser implementadas, viabilizando o desenvolvimento do educando em suas características individuais e em seus estágios de desenvolvimento psicológico e social rumo à busca contínua do aprendizado efetivo. Então, pessoal, esse foi o tema de hoje, né? O nosso primeiro tema. A expressão promoção automática surge na década de 1950, cunhada por Dante Moreira Leite Almeida Jr., como proposta de reorganização da escola ao democratizar o ensino. No início, essa expressão tinha sentido diferente. Hoje representa aprovar sem aprender. Então, essa promoção automática que fala no texto é você aprovar o aluno sem saber nada. Às vezes, o professor não quer aprovar o aluno, mas ele é obrigado a aprovar. Por que o professor é obrigado a aprovar o aluno sem ele saber nada? Por causa da promoção automática. Por causa da promoção automática, que passa o aluno sem saber absolutamente nada. Vamos agora para o nosso segundo tema. Antes eu quero falar algo, eu ainda não terminei o primeiro tema. Avaliação significativa. Este artigo visa abordar acerca da importância da avaliação significativa no cotidiano da escola. Para tanto, se fará um estudo a partir dos conceitos de alguns teóricos e as estimativas
encontradas nesse meio de avaliar, com a finalidade de mostrar que avaliar pode ser muito mais do que testar se o aluno sabe ou não. Quais os objetivos da aprendizagem significativa? É aquela em que o professor tem um papel de mediador, sempre se utilizando do conhecimento prévio do aluno para a aquisição de novos conhecimentos. Para que isso ocorra, é necessária a existência de material na estrutura cognitiva, predisposição e vontade de aprender por parte do aluno. Né? Então, a aprendizagem significativa é aquela que o professor tem um papel de mediador, o professor ele transmite o conhecimento, né, para o aluno, para que o aluno possa aprender. Entendeu, pessoal? Então, vamos agora para o nosso segundo tema. Já tem mais. Vamos agora para o tema 2 da nossa aula. Tema 2. Lembrando, pessoal, que as nossas aulas é a respeito da avaliação de aprendizagem, tá? A disciplina que eu estou ensinando vocês é a avaliação de aprendizagem. É que eu fiquei uma semana sem gravar, que tinha dado um problema no meu canal, né? Aí eu retornei ontem. Aí só para lembrar vocês, né? Para vocês saberem mais do que o Franklin está falando, né? Pois bem, estou dando continuidade de onde eu parei, né? Que ontem eu continuo. Ontem eu voltei a gravar, né? Eu voltei a gravar ontem e eu dei continuidade de onde eu tinha parado e a disciplina, né? Que eu falei, a disciplina que eu estou trabalhando aqui nas nossas videoaulas é avaliação de aprendizagem. E depois ainda tem mais disciplinas que eu ainda vou trabalhar com vocês ainda. Bom, agora a gente vai para o nosso segundo tema, o cenário da avaliação no ensino de ciências, história e geografia. Vamos lá? Em conformidade a Hoffman, 2003, a avaliação da aprendizagem são termos que assumem múltiplas dimensões porque estão atrelados a diferentes concepções. Fecha aspas. Como princípio, podemos apontar que avaliar está relacionado com a questão de atribuir um valor a algo, assim como perceber as várias dimensões de qualidade acerca de uma pessoa, objeto, fenômeno ou situação. Estes juízos de valor podem ser negativos ou positivos para quem avalia. Portanto, no sentido de superar valorações negativas, o professor, com sua prática pedagógica, deve conceber que a avaliação e o ensino devem ocorrer de forma conjunta, uma vez que se planeja e replaneja para atender às especificidades que compõem cada área curricular e, consequentemente, os conteúdos programáticos. Neste sentido, para ocorrer aprendizagem concomitante ao ato avaliativo, é preciso conceber que a aprendizagem possui várias áreas de saberes, e o professor deve refletir sobre suas várias dimensões em sua prática pedagógica, focando-se na perspectiva interdisciplinar. Os elementos de aprendizagem numa perspectiva interdisciplinar devem orientar uma revisão da prática pedagógica do professor ao atentar para as atividades, trabalhos pedagógicos solicitados aos alunos. Segundo Hoffman, 2003, o professor, em sua prática pedagógica, deve considerar que os alunos, ao ser encorajados em sua curiosidade acerca de sua própria realidade, estão sendo considerados como aprendizes, pesquisadores e protagonistas das próprias questões de estudo. Os alunos, ao ser atentamente ouvidos a respeito do tema que compõe os conteúdos programáticos, são encorajados em termos de sua curiosidade acerca da própria realidade, encaminhando-se a pensar na concepção por parte do professor e deles enquanto aprendizes pesquisadores.
Com isso, o professor, ao propor trabalhos, atividades, deve entender a necessidade de compor um cenário educativo instigador. Nesse cenário educativo instigador, a curiosidade, a pesquisa, a expressão própria do estudante devem fazer-se presentes, correspondendo a um cenário avaliativo igualmente investigativo. Assim, um cenário investigativo desafiador em que os alunos deixam de ser meros receptores de informação pode se constituir em locus privilegiado para o professor da disciplina, ocorrendo uma adequação entre o cenário educativo e o contexto avaliativo. Para a construção de aprendizagens significativas na área da História e Geografia, Hoffman, 2003, aponta algumas recomendações. Ela aponta que estas recomendações são de extrema importância na prática pedagógica do professor, pois auxiliam o professor na construção de aulas interessantes, que conduzem a aprendizagens significativas pelo aluno. Acompanhar verdadeiramente os múltiplos significados construídos pelos alunos, a expressão própria de conceitos, das dúvidas, dos interesses transdisciplinares decorrentes dos estudos realizados. Revisar os modelos avaliativos inseridos no contexto escolar, propor modelos avaliativos com ocorrência processual, articulado e interrelacionado com outras disciplinas e séries, elaborar correções conjuntas das avaliações realizadas como de áreas desconhecimento diferentes e utilizar os resultados avaliativos para uma revisão constante do planejamento. Portanto, utilizar estas recomendações a todas as áreas de currículo escolar se constitui em encaminhamentos rumo a aprendizagens significativas, uma vez que o aluno, ao sentir-se parte do processo educativo e valorizado pelo professor com tal propositiva, melhor aprenderá. E o professor, ao revisar a sua prática pedagógica, encaminhar-se-á para uma praxis ressignificativa e refletida. A avaliação na disciplina de História e Geografia, segundo Hoffman, 2003, deve focar e valorizar principalmente expressões singulares de noções de tempo e lugar, construídas pelos alunos. O aprender a ser, a convivência em espaços de pertencimento devem permear as atividades, trabalhos solicitados pelo professor aos alunos no sentido de permitirem seus posicionamentos. Para tanto, estas atividades, trabalhos, devem preferencialmente ser realizados nas formas dissertativas, tais como a produção de narrativas e textos. Portanto, fica evidente a existência da inter-relação das áreas de estudo com as disciplinas de língua portuguesa, filosofia, artes e outras. Com isso, as atividades trabalhos precisam resultar em encaminhamentos interdisciplinares. A defesa desta dimensão interdisciplinar está respaldada na perspectiva de que cada uma das áreas de conhecimentos necessita de saberes construídos em seu locus individual e que ao longo do processo de ensino e aprendizagem compõem o coletivo ensinado no sistema educativo. A avaliação na disciplina de ciências, segundo Hoffman 2003, deve focar-se em questões de equilíbrio entre as questões conceituais e as experiências propostas. Severas críticas têm sido feitas no sentido de superar práticas pedagógicas e avaliativas que enfoquem somente uma das questões. Nos sistemas de ensino, a avaliação na disciplina de ciências precisa rever práticas em que se privilegie a dimensão teórica em forma de, abre aspas, decoreba, fecha aspas, que é o decorar, né? Ou somente as experiências de laboratório ou em ambientes naturais.
O equilíbrio entre essas duas questões faz-se pertinente, no sentido de que para o aluno aprender significativamente determinados conteúdos programáticos é os conteúdos que o professor programa no planejamento para ele trabalhar com a sua turma, ensinar a sua turma, tá? O equilíbrio entre essas duas questões faz-se pertinente no sentido de que para o aluno aprender significativamente determinados conteúdos programáticos é necessário que ele ressignifique questões práticas com as questões teóricas. Assim, alguns princípios são considerados universais ao conceber a avaliação mediadora conforme Hoffman, 2003. Dentre eles, apontam-se para a necessidade de conceber a avaliação como um projeto de futuro, no sentido de garantir uma aprendizagem para toda a vida, entender que valor e ou qualidade da aprendizagem são parâmetros sempre subjetivos e arbitrários e, portanto, devem se constituir em temas de reflexão e consenso no coletivo dos professores e dos alunos. É preciso acreditar que toda a aprendizagem se dá na relação de saber consigo mesmo, com os outros e com os objetivos do saber. Portanto, desenvolver uma prática avaliativa de modo a privilegiar a expressão própria do pensamento do aluno e a oportunizar-lhes vivências em ambientes interativos nas múltiplas e ricas fontes de informação sobre os objetos do saber conduz-nos a aprendizagens significativas e bem-sucedidas. Acabou a nossa aula, muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo, você será notificado. Se você gostou da aula, já deixa o seu like. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau!